Então, hoje é o seguinte, eu dividi a temática aqui. Hoje eu vou revelar, finalmente, qual é a bomba. Eu não fiz isso aí por nada, não. Foi conversando com o Christian, conversando com o Wellington, que falou, Rubem, fala logo. Fala logo. Está no coração, está no peito. Você acha que isso pode acontecer? Qual foi o dia que você teve medo de colocar conteúdo no ar? Bem, absolutamente em dia nenhum. Então coloca. Não? Então coloca. E é isso que eu estou fazendo. Estou colocando hoje no ar o conteúdo que pode mudar a nossa vida, pode mudar a humanidade. Eu quero dizer para vocês, historicamente, algo inquestionável, inquestionável. Se chama a história da humanidade. A história da humanidade expressa em números. A história da humanidade expressa em números. E a história da humanidade expressa em números, eu já coloquei aqui, os números eu não tenho aqui mais de cabeça, mas esses números de cabeça é foda, né? Ia ser foda, tá? Porque aí eu ia me considerar realmente um gênio. Porra, como é que eu gravo tudo isso aí? Também não dá, né? Então, mas a história da humanidade é inquestionável. O século XX é assim uma pedra filosofal. O século XX é algo que não dá para mesurar na história da humanidade. Vamos começar a história da humanidade aqui para um bate-papo reto do nosso formato, a capela. Ano 1 da era cristã. Ano 1. Ano 1. Século I. Por isso que 1900 é século XX. Que 0 a 99 é 1. Aí quando você vai de 100 a 199, século II. E o numeral é 1. É por isso que tem essa defasagem. Elementar, meu caro Watson, mas muita gente não sabia disso. E eu mesmo, quando era pequeno, por que o século XX não é o ano 2000? Opa, tinha que ser. Eu era pequeno. E meu pai me explicou do jeito que eu estou falando aqui. Então, do ano 0 até o ano 99, foi o século I. Quando entra de 100 a 199, apesar do início numeral 1, é o século II. Aí, sim, papai! Sim, sim! Então, é isso aí. Vamos analisar o mundo só disso aí. Não vou entrar para Sumérios, não vou entrar para os 100 mil homens, 100 mil anos que acredito que o Homo sapiens anda pela Terra. Não vamos entrar aqui nos Sumérios, não vamos entrar aqui em outras coisas, em grandes interrogações que a gente não tem resposta para ela. Não vamos entrar aqui no misticismo, não vamos entrar aqui no obscurantismo, não vamos entrar pelo deserto do Sinai atravessando 40 anos para andar 200 km por hora. Meu Deus do céu, anda menos que o Veloster. Nossa Senhora, vamos falar em números precisos. Nós somos privilegiados. Meu pai falava isso. Meu pai falava assim, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu nasci em 1912, claro, meu pai morreu em 1998, com 86 anos de idade. Mas ele pegou, assim, o grosso de toda a revolução da humanidade. Do século I ao século XIX, o ser humano, impreterivelmente, durante esses 19 séculos, sem mesurar os antigos, o ser humano viveu entre 34 e 38 anos de idade média. Isso não quer dizer que ninguém tinha 100 anos, não, gente, tem. Não. Tinha de 80 anos, 90, menos, muito menos que tem hoje, mas tinha. O grande problema era você vencer a primeira idade. E a primeira idade não eram 6 meses, não era um ano. Era coisa assim de 5 anos de idade, pelo menos. Até os 5 anos de idade, provavelmente 70% das crianças morriam de alguma forma. Era normal enterrar crianças. Era normal. Eu ainda peguei um pedacinho dessa fase aqui no Brasil, onde morria muita criança na periferia. Eu vivia na periferia. Sempre vivi um pouco na periferia. Não. Então, é o seguinte, não vivia em bairro nobre, então era comum crianças morrerem. Por quê? Lombriga, criança morrer de lombriga. Isso, muita coisa. Verminose, problema de alimentação.
alimentação desequilibrada, uma série de coisas, série de fatores. Aí realmente o cara tinha 10, 15 filhos, era quase a natureza trabalhando. Pois bem, a humanidade começa a arranhar alguma coisa do século XVIII para o século XIX. Do século XVIII para o século XIX, se não me engano, a população do mundo cresceu aproximadamente 60%. Foi a primeira vez que isso aconteceu em 100 anos. Em 100 anos, só para vocês terem ideia, lá em 1347, né? 1347. 1347, a grande peste negra, peste bubônica. Na Europa, a população diminuiu tanto que levou 200 anos. Então, em 1540, aproximadamente 1550, a Europa conseguiu igualar a população que existia em 1347. Eu acho que é 1347, posso estar errado, mas é 1347. Tem algumas coisas que não me escapam. Não. Levou 200 anos para zerar, para voltar àquele estágio. Mas do século XVIII para o século XIX é um aumento de 60% na população, algo nunca visto. Revolução Industrial, melhoria em algumas coisas, de saneamento, de outras coisas, expansão, ótimo. Só que aí entra o século XX. O século XX, anacronicamente, tem as duas chamadas guerras mundiais, as guerras com maior nível de engajamento e o maior nível de mortes na história conhecida. Foram guerras longas de 4 e de 6 anos, fora outras guerras menores, assim como a Guerra Civil Espanhola, que matou quase 1 milhão de pessoas, a gente tem um número certo disso, pelo menos 600 mil são garantidas, e 2 tios meus estão garantidos lá. Tá? Então é o seguinte, nós tivemos tudo isso. Apesar disso, a expectativa de vida, que sempre se manteve entre 34 e 38 anos de idade, nesse século mágico, século XX, ela dobra. E a população mundial quintuplica, praticamente. A população mundial, vamos até quadriplica, um crescimento absurdo de 400% na população. Não existe parâmetro disso. Essa pedra filosofal chamada século XX, onde tudo que a gente está vendo hoje é desenvolvimento daquilo. Você está vendo muita melhoria, tudo. Pouca coisa se inventou de verdade. São desenvolvimentos do que ocorreu nesse período cabalístico, esse período século XX. 20th Century Fox. Lembrou o século XX, 20th Century. Tá? E isso daí nos cria uma responsabilidade muito grande. A gente entra no século XXI dessa forma. Só que o século XX mostrou que o planeta é viável, é um bom negócio. O pior é que Salim, Jacó e outros, Einstein, acham isso e tentam transformar esse planeta através do misticismo, através do obscurantismo, através de dogmas e de histórias, e pior, de releitura e republicação do passado, publicando um passado que não existiu, mal comparando, tentam subjugar a maior população que esse planeta já teve. Entramos no século XX com, acho que se não me engano, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. E saímos dele com quase 7 bilhões de habitantes. 6 bilhões e pouco. Multiplicou por 4 a população. Big Pharma, bandida criminosa, mas também acertos. Guerras, mortes. Agora, lamentavelmente, para quem é narniano, isso é uma péssima notícia. A humanidade realmente dá saltos de qualidade enormes em período de guerra, porque o homem vai além do seu limite. Uma coisa é precisar acordar amanhã às 5 da manhã, outra coisa é ter que acordar amanhã às 5 da manhã. Outra coisa é, se tu não acordar amanhã às 5 horas da manhã, vão jogar uma banana de dinamite na sua cama e tu vai morrer. Então são 3 situações diferentes. E o ser humano atua maravilhosamente bem sob pressão. Apesar do estresse, apesar de tudo que a gente vive e vivencia, eu não aguento estresse, eu não aguento isso, o ser humano só produz sob estresse.